Vamos falar um pouco sobre a base de Alcântara e alguns comentários que eu acho que não fazem sentido. O Sacani, né, um cara muito experiente aí na parte de planetas, né, de questões relacionadas ao universo, ele, na ideia dele, alugar a base de Alcântara para os sul-coreanos é uma coisa boa, né, para entrar dinheiro. A minha opinião ela não é uma boa ideia. Por quê? Nós tivemos aqui um processo, né? O presidente Bolsonaro fez um acordo com os Estados Unidos para a utilização dessa base. Só que no passado houve um boicote, né, de um foguete brasileiro, onde morreram alguns astronautas na base de Alcântara. Né? E ali, nos vazamentos do Wikileaks, né, aquele vazamento que teve lá nos Estados Unidos, a, tinham cartas ali mostrando que os Estados Unidos não apoiam os lançamentos brasileiros. E na época que aconteceu esse boicote, o foguete explodiu, mataram um monte de astronautas brasileiros, pessoas que jamais a gente vai ter novamente, mentes brilhantes que poderiam ter levado esse país para um outro nível de questões bélicas, de questões militares, né? Porque você vai avançando nas questões lá dos satélites que são lançados, com certeza você tem que fortalecer o seu âmbito militar. A base de Alcântara foi criada na época da ditadura, né? E ali foram várias tentativas de acordos, né, de fazer. O Fernando Henrique tentou fazer um acordo. Agora, por que a base de Alcântara é tão importante? Porque ela é muito próxima da linha do Equador. É o melhor local de lançamento, né? Melhor até do que Cabo Canaveral lá. É o melhor lugar de lançamento que economiza 30% de todo o material de um foguete. Então, a gente ceder aquele espaço só para a pessoa lançar, outro país lançar e a gente não ter contribuição nisso, a gente simplesmente está pintando meio fio para o estrangeiro. A gente simplesmente está fazendo a estrada batendo palma para maluco dançar. Então, o que tem que fazer é o país ter vergonha na cara dos políticos e entender a importância disso, né? O presidente Lula já fez um acordo com os quilombolas, porque aquela área era dos quilombolas. Foi tomada na época lá, a ditadura foi feita, né? Muitos índios também morreram na época da ditadura. Eu não sei que índio que é comunista que tiveram que matá-los, né? Mas muitos índios foram tomados, muitas terras foram tomadas, e ali onde foi montada a base aérea de Alcântara, ela realmente teve ali invasões de terra e já foi feito acordo com os quilombolas. O que tem que fazer? Reestruturar. Tem um acordo aí com a China, que seria o melhor acordo, que a China ia fornecer uns tipos de caças de última geração aí para o Brasil, né? Era um acordo legal, e se você colocar tudo na ponta do lápis ali, a gente ainda consegue uma participação. A base se reestrutura, depois a gente lança os nossos próprios foguetes e aí a gente tem uma independência. Porque ali pode se tornar um centro de lançamento de outros países? Pode. Só que aí o faz-me-rir vai ser muito melhor quando você tem toda a estrutura, e eles não vão enviar satélites com coisas que a gente tem interesse, eles vão enviar outros. Então nós temos ali o melhor lugar, mais estratégico. Os Estados Unidos, se não fizer nada com eles, eles deixam aquilo ali bloqueado. Eles tentam, de qualquer forma, impedir o avanço do Brasil. Então, isso daí já é mais um atrito, né? Essas demandas que o Trump tem com o Brasil, isso daí é mais uma pedrinha no sapato dele. É mais uma coisinha, porque depois do vazamento do Wikileaks, foi o que se suspeitava já era evidente, que os Estados Unidos não tinham interesse nenhum, né? E já se suspeitava isso. E aquele vazamento dos documentos secretos tornou evidente que os Estados Unidos não têm interesse nenhum em ajudar o Brasil. Então eles foram pegos de saia de calça riada. Sabendo disso, só entreguista mesmo que vai entregar o Brasil para os Estados Unidos. Havia um acordo entre o Brasil e a Ucrânia, né? Para você ver, a Ucrânia está enfiada nas guerras hoje. Havia um acordo de Brasil e Ucrânia para fazer um lançamento ali, para fazer algumas coisas bacanas ali, e não era do interesse dos Estados Unidos, né? Que o Brasil viesse se desenvolver. É sempre os Estados Unidos colocando problemas, né? Aí quando eles vêm para cá disputar com os nossos pilotos aqui, eles levam coça com os melhores caças deles, o brasileiro ainda dá coça neles. É por isso que eles têm raiva, porque sabe que o brasileiro é inteligente. Se colocar
se colocar a ciência à disposição dos cientistas brasileiros, a gente vai desenvolver coisas que jamais se viram, porque o Brasil desenvolveu aí um microscópio, um nanoscópio, né? Já desenvolveu muitas coisas que o azar é de que não tem a estrutura no Brasil. Então os caras têm que, às vezes, buscar parcerias de fora para desenvolver. Nós temos muita gente na área da ciência que pode desenvolver milhares de medicamentos, desenvolvemos vacina, então temos um potencial muito grande e eles têm medo desse potencial. Quando você tem medo do potencial de um país, o que você faz? Você entulha os poços, você não deixa ele se desenvolver, né? Por quê? Porque sabe que quando ele se desenvolve, se torna independente, leva uma ranca de países junto, e aí lá na frente eles têm problemas lá para continuar mantendo o dólar em alta aí e se beneficiando nas costas dos outros.